Estamos nos nossos 21 dias de jejum à porta da salvação. Título de hoje: Seus pecados foram removidos. Que nesses dias o Espírito Santo abra os teus olhos e você compreenda claramente o fundamento do Evangelho. E o fundamento, o alicerce, a base, a origem de todas as bênçãos é o perdão dos pecados. Esta é a verdade que permite que você seja liberto do pecado. Muitos pensam que o perdão é apenas um ato de bondade de Deus, mas o perdão também tem como objetivo libertá-lo da escravidão. Nesses 35 anos de ministério, uma das situações que mais tive de enfrentar foi a de ajudar homens, jovens e adultos a lidar com a pornografia. E muitos experimentaram libertação simplesmente por ouvir a pregação. Começaram a ouvir o Evangelho e foram libertos. Alguns, porém, mesmo ouvindo e compreendendo a mensagem, continuaram com dificuldade. Percebi que as pessoas que tinham mais dificuldade com o pecado eram exatamente aquelas que tinham maior dificuldade de crer no perdão de Deus. Por alguma razão, não conseguiam acreditar que Deus as havia perdoado. Este pecado especificamente tem uma característica muito nítida: o hábito. Um pecado que é praticado continuamente, repetidamente. Então, esses irmãos muitas vezes acreditam que Deus havia perdido a paciência com eles. E eu sempre gosto de falar a esses irmãos que Deus não vai perdoá-los. Assim que eu digo isso, dou uma pausa e, antes que comecem a ficar angustiados, digo-lhes que Deus não vai perdoá-los porque Ele já os perdoou. E é nesse aspecto que muitos tropeçam, porque se você está em Cristo, você já é perdoado. Você é alguém totalmente perdoado, passado, presente e futuro. Quer você acredite nisso, quer não, permanece o fato. Muitos pensam que o perdão está condicionado a uma atitude que você venha a tomar, mas não é o que você faz o perdão acontecer. Você não gera o perdão de Deus por meio de algum choro ou contrição. O perdão de Deus já aconteceu lá na cruz. As pessoas ficam angustiadas porque muitas vezes o pecado é recorrente e claramente voluntário. Isto é, elas sabiam o que estavam fazendo e fizeram mesmo assim. O pecado voluntário é mais sério, mas quero que você saiba de uma coisa: todos os nossos pecados são voluntários. Todos os pecados são deliberados. Ninguém pode se justificar diante de Deus dizendo que não sabia o que estava fazendo e sua vontade não estava envolvida. Todo pecado é intencional. Por isso, Deus tratou o pecado de maneira séria, mandando seu Filho morrer por cada um dos nossos pecados. A morte de Jesus foi o ato final em relação aos nossos pecados. Está consumado. Mesmo que para você seja difícil de crer, você precisa concordar com a verdade da palavra de Deus, que diz que Deus o perdoou. Independente das suas emoções e sensações, você precisa decidir crer na palavra de Deus. Você precisa decidir crer que a graça de Deus é maior do que o seu pecado e que não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Muitos irmãos têm uma ideia infantil de que decepcionaram a Deus, mas você não pode pegar Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido com a sua desobediência. Ele viu todos os seus pecados de antemão. E vendo, decidiu removê-los para sempre e perdoar você completamente. A única punição justa para o pecado é a morte. E não resta mais nenhuma punição a ser aplicada porque Jesus já morreu por nós. É óbvio que você precisa fugir do pecado. Não deve dar lugar à carne e rejeitar os pensamentos impuros que surgem em sua mente. Mas você precisa fazer isso com a convicção de que você é perdoado. É fácil acreditar que Deus ama os bonzinhos, mas é um desafio crer que mesmo os
o mais perverso dos homens é alvo do seu amor. Houve uma mulher que foi membro da nossa igreja anos atrás. Ela já partiu para o Senhor, mas ainda hoje sua vida é uma grande fonte de inspiração de que, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Certo dia, fui chamado para ministrar na penitenciária de nossa cidade. Depois de pregar na ala masculina, os irmãos que me convidaram disseram que também queriam que eu ministrasse para as mulheres, pois havia alguém ali que eu precisava conhecer. Começamos, então, a reunião e logo percebi que havia uma mulher que ficava sempre isolada das demais. Ela não se misturava e estava sempre sozinha num dos cantos. Era uma mulher negra, alta, bem forte e bastante séria. Tinha um semblante muito severo de alguém que parecia estar atormentado. Naquele dia, eu falei de quanto Deus amava cada uma delas e no fim fiz o apelo. Quase todas vieram à frente, exceto aquela mulher. Depois, os irmãos a trouxeram para que eu orasse com ela. Eu questionei por que ela não tinha vindo orar junto com as outras e me disseram que era assim que funcionava na cadeia. Ela não podia ficar junto com as demais, mas deveria permanecer sozinha porque seu crime era pior do que o das outras. Eu chamei aquela mulher e perguntei se ela queria confessar Jesus como Senhor da sua vida. Eu lhe perguntei: você crê que Jesus lava os seus pecados? Neste momento, ela começou a chorar convulsivamente. Seu rosto brilhava de tantas lágrimas que caíam. Ela repetia sem parar: eu creio, eu creio, eu creio. Diante disso, eu lhe disse: então, eu posso lhe afirmar que todos os seus pecados estão perdoados. Naquele momento, a pessoa que me convidou me olhou profundamente e perguntou: pastor, você sabe quem está falando? Você sabe quem é essa mulher? Então, contaram-me que se tratava de uma grande feiticeira que, anos antes, havia sido presa e condenada junto com um grupo de feiticeiros no interior de Goiás. A coisa toda muito aterradora e monstruosa. Eles sequestravam crianças de 7 anos, matavam-nas e comiam o coração delas num ritual de satanismo. A história era repulsiva e revoltante. Depois de julgada num ginásio de esportes diante da população da cidade, ela foi condenada a muitos anos de prisão. Depois de dizer isso, aquela mulher ficou me olhando fixamente. Ela estava ansiosa para ouvir a minha opinião. Será que, após saber de tudo isso, eu manteria a afirmação de que os pecados estavam perdoados? Eu olhei para ela e disse, movido pelo Espírito: eu reafirmo o que lhe disse. O que Jesus fez na cruz foi maior do que aquilo que você fez. O sacrifício dele na cruz foi maior do que o seu pecado. E se você hoje crê com seu coração e confessa com a sua boca que crê naquele sacrifício, então você está salva e perdoada. Posso dizer que aquela mulher era a maior pecadora que eu já conheci. Jamais conheci alguém capaz de fazer algo tão hediondo, mas ela se converteu e teve a sua natureza mudada. Depois disso, ela estava presente em todos os cultos no presídio e passou a dizer que era membro da nossa igreja. Muitos anos depois, ela entrou para o regime semiaberto, onde o presidiário fica solto durante o dia e à noite vai dormir na cadeia. Ela não podia participar de nossos cultos noturnos, mas logo se envolveu numa célula. Certo dia ela me perguntou se podia testemunhar a respeito de sua história. Então eu lhe respondi: sua história foi encerrada naquele dia que você confessou a Jesus. Você não tem mais passado. Seu passado foi apagado. A igreja a sustentou por muito tempo, pois ninguém lhe dava emprego e nem mesmo a aceitava por perto. Tinham medo dela. Algum tempo depois, ela faleceu, mas estava completamente firme na fé e na vida da igreja. Se você for para o céu, vai encontrar com ela lá, porque ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Eu não creio que algum dia você vá cometer um pecado tão grande como o daquela mulher. E se ela foi perdoada, você também foi. A graça e o amor de Deus são maiores que a lógica humana.
Qualquer pessoa que entenda e receba o perdão pode ser transformada. É quando ouvimos o perdão por completo e definitivo que nascemos de novo. De novo e de novo? Muitos pensam que o perdão de Deus é um perdão repetitivo. Os israelitas ofereciam sacrifícios que nunca terminavam. Durante 1500 anos, eles ofereceram sacrifícios repetitivos porque não havia um sacrifício eterno e perfeito. A cada ano, eles celebravam o dia da expiação e nesse dia o pecado era perdoado por mais um ano. Por 365 dias, eles tinham a sensação de perdão de pecado apagado. Mas o trabalho do sacerdote não acabava. O sacrifício apenas cobria o pecado, não o apagava. Por isso a Bíblia diz que no Velho Testamento as coisas eram apenas uma sombra do novo que estava por vir. O sacrifício único e perfeito de Jesus colocou fim em todo aquele trabalho sacerdotal do Velho Testamento. Expiação versus remoção. Os sacrifícios do Velho Testamento apenas expiavam, ou seja, cobriam os pecados para que Deus não os visse. Mas Jesus levou o seu pecado. O sacrifício do Velho Testamento era uma lembrança dos pecados, mas Jesus disse que os seus pecados ele não se lembraria jamais. Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Muitos pensam que nossos pecados estão debaixo do sangue de Jesus da mesma forma que os pecados do povo eram cobertos com sangue de animais. Hebreus diz que é impossível que sangue de animais removesse os pecados. Mas sangue de Jesus não apenas cobre os nossos pecados, ele os removeu completamente. Quando João Batista viu Jesus vindo às margens do Rio Jordão, ele afirmou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Houve um sacrifício perfeito, que é Jesus, e você é participante dele. Confie na obra consumada do Calvário. Você não precisa ficar se esforçando para aplicar o sangue novamente, como se o sangue de Jesus não tivesse removido todos os seus pecados. Hoje você é convidado a descansar nesse sacrifício perfeito. 1 Pedro, capítulo 3, 18 diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. O que fazer então quando eu peco? Você deve justamente abrir sua boca e confessar o perdão eterno que você já recebeu. Confessar é reconhecer, admitir. Então reconheça o seu pecado e confesse que já foi perdoado. Peça ao Senhor que o ajude a viver uma vida de pureza e santidade. Agradeça a Deus pelo perdão e siga em frente. Confie no Senhor e abandone a condenação. Efésios 4:8 diz que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu gosto de ver como Paulo lida com o crente que roubava. Os efésios eram os crentes mais espirituais do Novo Testamento, mas em nenhum momento Paulo ordena que eles pedissem perdão pelo pecado. Ele simplesmente lhe diz que deveriam abandonar o velho comportamento. Para com os homens você precisa buscar a paz, mas para com Deus você já tem a paz. Deus está em paz com você. Quando você peca, Deus não tem uma alteração de humor e fica com raiva de você. Não há nada que você possa fazer para ser mais perdoado do que já é. Você não precisa mais acreditar na mentira do diabo de que, quando peca, Deus se afasta de você e perde a comunhão. A verdade é que você se sente mal pelo pecado, como uma prova de que o pecado não faz mais parte da sua vida. Você não tem mais alegria em viver no pecado. No dia da expiação, o povo de Israel recebia a absolvição por 365 dias, mas eles iam embora em paz pelo menos por um ano. Infelizmente, o sacrifício de animais produzia mais paz no povo de Israel do que o sacrifício de Jesus produz hoje na vida dos crentes. Muitos vão embora dos cultos tristes, cabisbaixos, angustiados, cheios de consciência do seu próprio pecado. Creio no Evangelho e receba a paz para sempre, hoje mesmo, sobre sua vida.